A Avenida Paz de Barros é uma via importante na Moca, que faz a ligação do bairro com a Vila Prudente. Na região da Moca Alta, é esperada uma estação de metrô na futura linha 16 Violeta, que vai promover a ligação metroviária entre a cidade de Tiradentes e Oscar Freire. De acordo com o projeto diretriz da linha 16, publicado no site da operadora, anteriormente, esse futuro ponto de embarque estava previsto em outro local. Segundo esse documento, ela seria na avenida de mesmo nome, na região da Rua Madre de Deus, entre as ruas Guaimbé e Visconde de Omirim. Mas, de acordo com esse relatório do metrô, a estação estava localizada a 80 metros do ponto de ônibus do corredor da Avenida Paz de Barros, no sentido centro, e a 160 metros do sentido bairro. Além disso, segundo os projetistas do metrô, foi identificado o lançamento imobiliário nessa região, onde seria essa estação, portanto houve uma mudança no traçado. Então os projetistas do metrô escolheram, digamos, trazer a estação um pouco mais ao sul, e a nova parada que deve atender o bairro da Moca ela deve continuar no quarteirão entre a Paz de Barros e a Madre de Deus, mas situada na Rua Guaimbé. E essa estação ela tem uma demanda prevista de cerca de 21.150 passageiros, sendo 756 embarques e 4.068 desembarques no pico da manhã. A função principal da estação Paz de Barros será, primeiro, atender o público que mora no local, mas metade desse público deve acessar o sistema metroviário por meio dessa estação, por meio do sistema de ônibus. Cabe lembrar que a Avenida Paz de Barros conta com um corredor de ônibus. Se eu não me engano, são cerca de 8 linhas que passam por essa região, e são linhas que atendem regiões como a região sudeste de São Paulo, como por exemplo a região de Vila Alpina, Vila Industrial, e também linhas que percorrem aquele trecho, aquele espaço, aquela região da Zona Leste. Cito aqui, por exemplo, a linha de trólebus 3160, que parte da Vila Prudente e vai até o centro de São Paulo, passa justamente nesse corredor. Inclusive o corredor foi construído com essa linha inicialmente, e a projeção do metrô mostra que cerca de metade desses passageiros que vão embarcar na futura estação Paz de Barros devem vir por meio do sistema de ônibus. Outro trecho importante a respeito dessa futura estação é que esse trecho da linha 16 Violeta deve ser construída por meio de um super tatuzão. Eu falo sobre esse método construtivo nesse vídeo aqui. E esse segmento prevê 4 vias de trens, 2 em cima e 2 embaixo. Mas claro, essas 4 vias, todas elas não serão destinadas ao deslocamento de trens. 2 para trens e 2 para serviços, e portanto a estação deve ter as suas plataformas em níveis diferentes. Na parte de cima um dos sentidos e na parte de baixo outro sentido. E do lado da via, do sentido da via, um posto de estacionamento ou uma região de estacionamento ou serviço do metrô. Por quê? Porque esse projeto prevê um pátio de manobras menor em relação às demais linhas metroferroviárias. O pátio também vai ser na Moca e eu falo dele nesse vídeo aqui. Outro ponto importante é que a estação deve ser servida por meio de elevadores de alta capacidade e não deve ter escadas rolantes. São cerca de 7 estações da linha 16 Violeta que vão usar essa tecnologia por alguns motivos. Primeiro, pela profundidade, e segundo, o metrô, esse tipo de atendimento vai ser mais sustentável, vai economizar mais energia e o passageiro deve chegar mais rápido. Esse modelo foi escolhido em estações que têm um número menor de passageiros, e o metrô considera o acesso da Paz de Barros, da estação Paz de Barros, como uma estação de baixo movimento. Atualmente o passageiro que mora na Moca, já morei na Moca, sei bem como é que é. Atualmente o passageiro que precisa ir para a maré do metrô, ou ele desce a Paz de Barros, ou a Rua do Oratório, ou a Rua da Moca, nas estações Bresser Moca ou Belém, ou ele acessa o metrô por meio, nesse caso, nesse primeiro cenário, na linha 3 vermelha, ou o passageiro vai até a Vila Prudente na linha 2 verde e segue seu deslocamento. E aí a linha 16 Violeta deve cruzar a Moca, exatamente no meio entre as linhas 2 e monotrilho e linha 3 vermelha, promovendo melhor circulação dos passageiros. E também há outras estações na Moca, a própria São Carlos, que a gente comentou no vídeo passado, haverá a estação Vila Bertioga, que a gente deve falar nos próximos vídeos. Em todo caso, o Moca deve ter essas 3 novas estações, e eu destaco aqui a estação Paz de Barros,
que ficará numa região bastante povoada, com bastante residência e pouco comércio, e poucos também equipamentos culturais. Eu destaco aqui o Teatro Arthur Azevedo, que deve ser um ponto de destino dessa estação, e há também alguns equipamentos hospitalares. Cito aqui, por exemplo, o Hospital Vila Lobos, que fica na região da Rua do Oratório. Havia o SEMA, né, na região, mas o SEMA mudou, ele agora fica mais próximo à Estação Belém. E algumas clínicas também na Avenida Paz de Barros, e que também devem atrair público para a futura linha de metrô. E é isso, pessoal, esse é mais um vídeo que a gente fala a respeito de uma futura estação da linha 16. Se você navegar aqui na playlist Futura Malha, Futura Rede de Transporte, a gente fala de diversas estações dessa linha 16 Violeta e também de outras linhas metroviárias projetadas para o futuro. Sempre falo isso também aqui no Via Trólebus. Esse é um projeto que está em estudo, a gente está hoje na fase de contratação do anteprojeto, que não é a última fase de estudo, ainda falta contratar e elaborar o projeto básico. Aí sim a gente pode esperar sobre um cronograma de obra, a implantação dessa linha, e também, como sempre falo aqui, não vamos esperar a construção desse eixo metroviário para essa década, provavelmente vai ficar para a década que vem, visto que há outros projetos metroferroviários com obras, então é preciso que se termine essas obras antes da gente pensar em a construção de um novo eixo metroviário. Claro que o cenário ideal seria quanto mais linhas construídas, melhor, só que a gente sempre lembra, a cobertura é curta no ponto de vista de orçamento, e também não há, né, a iniciativa privada não cumpre esse papel de construção de diversas linhas, a gente sabe. Até algumas pessoas tentam vender essa ideia de que o poder privado construiria tudo, a grande força para resolver todos os problemas. A gente vê na prática que isso não acontece. E se você chegou até aqui e gosta do conteúdo do Via Trólebus, se inscreva no canal e ative as notificações. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.